Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e também coloque aqui nos comentários futuros temas para a gente gravar. Nos siga também em nossas redes sociais, o link vai aparecer aqui na descrição e também vai aparecer na tela. Então é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima. Então, pessoal, estamos começando um vídeo e hoje um tema caro para o canal, que é a vida de Tolkien. E comigo eu tenho eu ia dizer membros, mas só tem vocês dois. Vocês são os donos do canal Teofilia Resenhas, Gesniel e Samara. Podem se apresentar, meus amigos? Isso aí, então eu sou o Gesniel Kraus, né? eu tenho formação em teologia e estamos ali no canal Teofilia, a gente faz algumas resenhas aí de alguns dos livros que nós estamos lendo, resenhas elogiosas, resenhas um pouco mais críticas também quando necessário, né? Mas estamos ali dando as nossas reflexões acerca de um bocado de assuntos ligados à teologia, filosofia, ciência, história e afins. Eu sou a Samara, eu sou professora de inglês, eu sou formada em filosofia, literatura inglesa, tradução no inglês e apaixonada por leitura e pela obra do Tolkien. O canal é benção demais, é um conteúdo cheio, rico, como o Gesiel falou, em análise crítica também, e nos livros analisados e expostos também. Aqui na descrição, link, e vão lá, se inscrevam no comentário e aproveitem aquela benção. Pessoal, hoje sendo Tolkien, acho que o basilar é a gente começar bem do início. Como é a vida de Tolkien? Antes de falar das ideias, como foi a infância de Tolkien? Como foi a vida dele no início? Certo. O Tolkien, ele passa por alguns traumas, assim, já de infância, né? Um dos casos, assim, que chama muito a atenção é que ele fica órfão bastante cedo, já na vida dele, tanto de pai quanto de mãe. Ele vai nascer na África do Sul, a família está lá, negócios, então a mãe volta com ele e o irmão mais novo, só que o pai fica. Isso em 1892 ele nasce, né? Eles voltam e o pai dele fica e vem a falecer lá, né, na África do Sul, isso em 1896. Ou seja, o Tolkien é criança pequena, né? Então ele fica ali um pouco com a mãe, alguns poucos anos, onde a mãe então vai ensinar muita coisa para ele, vai ensinar o latim, ensinar o francês, onde ele se apaixona pelas letras, né? Vai ser um aspecto importantíssimo, fundamental da vida dele, mas também ela acaba vindo a falecer, né? Mabel Tolkien, né? A mãe dele, isso em 1904. Então, se o Tolkien é de 1892, 1904, né, é uma criança ainda, e fica sem pai, sem mãe, literalmente, né? A própria mãe do Tolkien, então, ela vai, em testamento, colocar como tutor do Tolkien um padre de uma igreja católica que eles estavam frequentando, então, para cuidar do Tolkien, né, educá-lo enquanto tutor, que era o Francis Morgan. E então o Tolkien vai ter toda essa formação por parte do padre ali, do Morgan, onde ele vai levar a cabo toda essa paixão dele a respeito das letras, do aprendizado pelas idiomas diferentes, né? Vai aprender muita coisa e vai acabar, né, estudando filologia mais tarde. Eu tenho aqui, eu separei, né, a biografia do Tolkien. Tem um dos trechos que eu grifei a respeito de como a infância do Tolkien vai reverberar nas obras dele. Ele coloca a si mesmo em alguns personagens, né? E aí eu separei aqui lá na página 239, esse é o estilo do Teofilia, né? Eu vou mencionando a página e citando os trechos interessantes que eu julgo, e ali ele fala sobre como ele se escreve na pessoa do Bilbo Bolseiro, né? Do Hobbit. E então o autor aqui ele coloca assim, né? Na história, Bilbo Bolseiro, filho da vivaz Belladonna, Tuque, né? O sobrenome, então, mais
espécie dos hobbits, né, um sobrenome de alguns dos hobbits, os Tuc. Uma das 3 notáveis filhas do velho Tuc, descendente também dos respeitáveis e sensatos bolseiros, daí vem o Bilbo Bolseiro, né? É um indivíduo de meia-idade, nada aventureiro, que veste roupas sensatas, mas gosta de cores vivas e aprecia comida simples. Contudo, há algo estranho no seu caráter que desperta quando a aventura começa. E aí, partimos para John Tolkien, né? John Ronald Reuel Tolkien, filho da enérgica Mabel Suffield, uma das 3 notáveis filhas do velho John Suffield, que viveu quase até os 100 anos de idade, uma pessoa longeva, né? Descendente também dos respeitáveis e sensatos Tolkien. Era um indivíduo de meia-idade com tendências ao pessimismo, que vestia roupas sensatas, mas gostava de coletes coloridos, quando podia se dar a esse luxo, e apreciava comida simples, né? Quantas semelhanças entre Tolkien e ali o Bilbo Bolseiro, né? Mas havia algo em comum no seu caráter de Tolkien, que já se manifestara na criação de uma mitologia e o levava agora a começar esta nova história, se referindo à própria história do Hobbit, aqui que o Tolkien se coloca ali. Um aspecto legal assim do Tolkien é que, embora ele leve o sobrenome dos Tolkiens, mas ele demonstra um apreço muito maior com a família da mãe dele, né? Essa criação ali muito mais próxima, né? Nesses anos de infância, né? Onde ele aprendeu tanto com ela, né? Imagina você poder aprender com a mãe já o latim e tudo mais, ela não era qualquer uma, né? Para dar conta assim, né? Então são aspectos que vão ser muito importantes depois na própria obra do Tolkien. Além dessa infância que foi quase lá para a formação, eu tenho para mim também que existem mais 2 coisas que foram formadoras dele, foi a guerra e a religião. Não necessariamente nessa ordem. Vocês podem falar um pouco da questão da religião para Tolkien, especificamente o catolicismo, não é? Sem dúvida nenhuma, né? O Tolkien, muita gente gosta um monte, né? Tolkien, lê um bocado, principalmente por causa do Senhor dos Anéis, ou por causa do Hobbit, mas não se liga tanto assim nesse aspecto da religião, das posições intelectuais, filosóficas, religiosas dele, que ele não é um detalhe da vida dele, mas é de fato algo fundamental, é algo de extrema importância, né? Algo muito caro da pessoa de Tolkien, né? Como eu mencionei antes, ele vai ter toda essa formação, né, dada pelo tutor dele, que é um padre, e a religião meio que vai tomar o lugar da mãe dele, quando da perda, né, da mãe. Tamanha a importância que ele vai dar para ela, e isso, claro, acaba se refletindo na obra dele também. Um dos aspectos que eu acho assim, mais impressionantes, ou mais interessantes, e que poucas pessoas vão notar isso, né, no Senhor dos Anéis, é que Jesus, ele pode ser percebido, pode se perceber em pelo menos 3 figuras dentro do Senhor dos Anéis, né? Jesus, que é o Messias, né? O Messias esperado ali dentro do judaísmo, né? Aquele que é a raiz de Davi, que daria o segmento à dinastia davídica, o reino que não teria fim. Então, ele é o Messias. Messias, que significa ungido. Essa é a definição, né? A tradução para Messias é ungido. Só que tem 3 figuras, precisamente, que são ungidas na cultura judaica, que é o profeta, ele é ungido, o sacerdote, ele é ungido, e o rei também é ungido, né? Então tem toda aquela história de Davi sendo ungido por Samuel, né? Esse é o padrão. E aí nós encontramos precisamente em Jesus essas 3 figuras. Jesus é o nosso sumo sacerdote, isso é bastante sempre enfatizado em Hebreus, no livro de Hebreus, né? Jesus como o sumo sacerdote. Jesus é o
profeta, né, no sentido de que traz a mensagem última de Deus para a Terra, e Jesus é o Rei dos Reis, né, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E aí essas três figuras nós encontramos na obra tolkieniana, no Senhor dos Anéis. Nós encontramos em Gandalf a parte de ser profeta, nós encontramos no Frodo a questão de ser sacerdote, no sentido de, né, carregar o pecado, né, a culpa lá para destruí-lo, e nós encontramos no próprio Aragorn, então, o rei, né, que vem e conquista e derrota as forças do mal, né? Então, esse é um aspecto que vai refletir que nem sempre as pessoas notam isso. Eu acredito que não notam muito, porque o Tolkien ele não é tão claro quanto o Lewis na alegoria, né? Narnia é bem mais claro. E o Tolkien ele se preocupava assim, eu não posso deixar que um personagem seja visto como Jesus, porque Jesus é perfeito e o personagem não tem como ser perfeito. Então ele quebra, ele dilui. O Frodo, por exemplo, ele vai representar esse sacerdote, mas ele falha muitas vezes, né? Ele anda ali, por exemplo, com figuras que representam o vício, como o Gollum, e que representam a virtude, como o Samwise. Ele perdoa, ele faz coisas boas, mas ele também tem medo, ele fracassa em muitos momentos, é o Sem que carrega ele. Então tem todo esse aspecto dessa imperfeição, né? E particularmente uma mensagem religiosa que eu acho interessante, tanto em O Hobbit quanto em O Senhor dos Anéis, é a figura do Gandalf como profeta, porque ele é aquele que não apenas anuncia, como ele anuncia o retorno do rei, ele fala, não cabe a você negar o retorno do rei, é uma das frases que eu acho mais impactantes, mas ele também é o que chega lá no condado pacato, vê aquela pessoa como o Bilbo, como o Frodo e o Sam que estão na vida de conforto, mas ele chama ao que a gente pode dizer, pegar a mensagem da cruz, né? Ele convida o Bilbo para aquela jornada em Hobbit. O Bilbo vai criar um caminho difícil, mas é uma jornada de sacrifício que vai purificar, digamos, ele. E ele faz esse mesmo movimento de chamar a mensagem da cruz com o Frodo e o Sam ali em O Senhor dos Anéis, para assumir aquela responsabilidade sacrificial, né? Tolkien, eu acho que colocou isso de uma forma muito bela, né? Então, nenhum personagem ali é o Cristo, mas vários são como o Cristo, a mensagem está diluída ali. E outro aspecto que é interessante é nos elfos, né? Os elfos, Tolkien vai colocar que eles mais ou menos representam o que seriam os seres humanos sem os efeitos da queda, né, os efeitos destrutivos da queda do ser humano no pecado. Claro, tem aqueles detalhes da orelha pontuda, né, e coisas não dizem respeito ao ser humano antes da queda, mas esse aspecto da sobrevivência sobre-humana, né, se morre tão somente mediante a violência, né, mas a vida no normal segue indefinidamente, uma sabedoria muito maior, habilidades muito maiores, isso remeteria, então, à visão de Tolkien do que é o ser humano antes da queda. Não no sentido, assim, de que eles seriam, então, inocentes, né, de que não pecam, não tomam decisões erradas, não sentem raiva, né, enfim, os pecados que o ser humano como um todo comete, né, algo que a gente vai encontrar em outra obra de outro autor, que é do próprio C.S. Lewis, né, na trilogia cósmica de Lewis, que é, por sinal, fruto de uma espécie de combinado entre Tolkien e C.S. Lewis, onde eles combinam, um de nós inventa uma viagem no tempo e o outro uma viagem no espaço. Então, Lewis vai criar a trilogia cósmica, uma viagem ao espaço, e o Tolkien vai criar uma viagem no tempo, né, para Atlântida e tal, né, outra história. E Lewis, então, na perspectiva dele, então, existe ali o Hamson, né, que é o personagem principal para Lewis, e ele vai tanto para Vênus quanto para Marte, e lá ele encontra habitantes, né, claro, hoje, nosso conhecimento científico, a gente sabe que não seria possível, né, as atmosferas ali não permitem isso, mas é ficção, né, então, tudo bem. E aí ele encontra lá habitantes que são, nesse sentido, inocentes, né, eles não experimentaram queda nenhuma, eles não têm pecado, como nós temos, e aí existe todo esse
essa relação, esse diálogo ali do ser humano caído com seres que não conhecem o pecado, que são inocentes nesse sentido. Muito interessante mesmo, vale muito a pena conferir também a trilogia cósmica de C.S. Lewis. O Tolkien, ele não escreveu essa obra no tempo, na viagem do tempo, correto? Não, escreveu. Eu não sei dizer da publicação em português. Eu nunca tive acesso. Que não chegou a ser finalizada. Talvez não tenha sido finalizada. É bem típico de Tolkien, ficou uma né? dúvida agora. Eu sei que ele produziu bastante, mas eu acho que não chegou a ser concluída. Na biografia menciona, tá? É uma viagem temporal. Isso aqui também. Eu ia até falar um pouco também nisso. Tipo, eu, de início, antes de ler as obras de Tolkien e as ficções de Lewis, eu busquei ler esse aqui. E é da mesma editora, né? Da HarperCollins, essa daí também. E eles falam também sobre essa questão da ficção. Então, ele não finalizou, possivelmente. Pode ser. Eu realmente, nesse detalhe, não saber se certificar. Mas eu sei que é uma história de um pai e um filho que tem a ver com Atlântida, então a cidade afundada, né, mencionada por Platão e tal, e tem a ver com o Silmarillion e tal. Agora, se foi finalizada, essa é uma boa questão para buscar a resposta. Porque ele tinha muito isso de escrever, mas queria aperfeiçoar, então acabava mandando tudo, né? Eu não me surpreenderia se ele não terminou a obra. Eu lendo esse livro, eu vi que ele demorou muito para lançar O Senhor dos Anéis. Sim. Tipo, o Silmarillion também, meio que ele morreu e não conseguiu publicar isso, né? Mais ou menos. Foi póstumo. Foi editado e publicado por Vocês estavam falando sobre o arquétipo de Cristo, e eu olhei para cima, eu percebi que eu estou aqui com os 3 bonecos que eu comprei do Bob, da coleção do Senhor dos Anéis, justamente Frodo, Aragorn e Gandalf. Acho que aqui, sim. E eu acho muito interessante essa discussão de Lewis e Tolkien, da questão do simbolismo, como é a questão que eles divergiam, que era o simbolismo e a alegoria, não era? Nas obras. O que vocês acham, pessoalmente, disso? Desculpa, repete a pergunta? Da questão da divergência de Lewis e Tolkien quanto ao simbolismo e o alegorismo, que Lewis botava Cristo explicitamente na obra e Tolkien deixava meio subliminar. Eu particularmente aprecio mais esse estilo de Lewis, sabe? De ser um pouco mais claro, que eu consiga perceber a teologia ali. Só que o bacana do Tolkien é o desafio de você perceber o estar Cristo ali também, né? Ele é um pouco mais desafiador de Lewis. Só que eu particularmente gosto do Lewis, e principalmente essa parte bastante teológica dele, uma coisa que até onde eu saiba o Tolkien já não era muito chegado, né? Do Lewis enquanto leigo, né? Escrever sobre teologia e coisa tal. Pessoalmente eu gosto dos dois estilos. Eu acho que, como o Disney falou, do Lewis é mais claro, é algo que a gente encontra mais tradicionalmente na história, como o Peregrino do Bunyan, por exemplo. Mas essa complexidade que o Tolkien traz, eu acho que tem uma beleza, uma profundidade que é muito valiosa. Não é uma coisa que eu consigo escolher e priorizar alguma, sabe? Para mim, as duas formas são belíssimas. Perfeito. E quanto à experiência da Primeira Guerra, como isso impactou a mente de Tolkien? A guerra, ela é sempre um trauma também, algo que também vai aparecer em C.S. Lewis, que também lutou a primeira guerra. Uma coisa que particularmente me chama a atenção, né, Samara antes mencionou o Sam, né, que vai ser o companheiro ali do Frodo, né, na caminhada, e o Tolkien, ele é um oficial nesse período de Primeira Guerra Mundial, e os oficiais tinham ali os seus capangas, né? Mas ali auxiliares, subordinados, né? E aí ele vai escrever que isso vai servir para ele de inspiração para a figura do Sam, né? Sam é como se fosse aqueles auxiliares, né? Os soldados rasos ali que cumpriam as ordenanças, né? Que auxiliavam os oficiais, né? E que o próprio Tolkien então conhece eles durante a guerra. Isso me chama a atenção.
Eu escrevi um pouco sobre isso no meu TCC de literatura inglesa. Não foi sobre Tolkien, foi sobre a literatura inglesa de forma interdisciplinar, e daí eu peguei a parte de Tolkien para falar sobre história. Inclusive, aproveito para fazer uma propagandinha que, além do Teofilia, eu escrevo no meu blog, o blog Discurso Sem Método, e eu tenho um texto lá que é parte desse TCC, se chama Tolkien e as Guerras. Eu até estou preparando para publicar em e-book depois esse TCC, mas, enfim, eu analiso essa questão da guerra de 2 pontos de vista. Um é o ponto de vista mais técnico, onde ele faz alguns paralelos, como ele comentou da questão do Samwise, mas também os olifantes, a gente pode dizer que cumprem as funções do tanque de guerra, ou os Nazgûs parecem um pouco com a cavalaria alemã. Uma coisa que me impressiona, por exemplo, é o shell shock, aquele estresse pós-traumático. Os soldados experimentaram muito, aquilo era uma novidade ao final da Primeira Guerra, porque foi uma guerra que progrediu de uma forma muito diferente das que vinham existindo antes, né? Então, não é que não tinha trauma de guerra antes, mas se manifestou de uma forma muito mais chocante ali na Primeira Guerra, né? Foi uma novidade psicológica ali. O shell shock causava cegueira temporária e surtos e tal, e a gente vê isso aparecendo na figura do Frodo, depois que ele enfrenta toda a jornada, né? É como se a adrenalina mantivesse ali até o final, mas depois que acaba, ele é tomado por essa sensação. Eu nunca ouvi falar, eu não cheguei a ler biografia do Tolkien como ele, né? A minha perspectiva é mais da obra literária mesmo. Então, eu nunca ouvi do Tolkien ter passado por esse estresse pós-traumático. Mas ele certamente conhecia pessoas, ele certamente viu coisas na trincheira, né? Então tem essa parte mais técnica que influenciou, mas eu também vejo uma parte afetiva e moral. Então, por exemplo, a irmandade na trincheira, aquela descrição da jornada, do cansaço, do medo, mas também da esperança, é muito realista, é uma coisa que você consegue ver, que é de quem viveu, de quem passou por uma jornada de luta, né? E ele consegue ilustrar aquilo de uma forma que você sente. No livro Como Ler Literatura como um Professor, o Foster, ele fala sobre essa beleza da literatura para imaginação, para formar o imaginário, para trabalhar os seus sentimentos e fazer você se relacionar melhor com o mundo. O Tolkien, ele tem uma literatura tão rica que ele consegue fazer você ter essa sensação. E ele também ilustra muito, nessa parte moral e afetiva, o amor. Porque para os poderosos ali nas guerras, a luta era econômica, era política, mas para o soldado, lá para aquele menino de 14 anos que fingia, forjava a identidade para poder combater na guerra, como a gente sabe de tantas histórias, era pelo amor. O amor pelo condado, o amor pela família, né, pelas coisas simples que o Tolkien valoriza tanto. O Tolkien ilustra esse condado sendo cercado por sombras, mas até um hobbit pode lutar e pode vencer, né? Porque o que move ele é o amor. Tem uma frase, eu nunca lembro a frase exata como ela está no livro, mas eu sei que ela está em As Duas Torres. É uma frase que eu acho linda. Né? Eu não amo a espada pela sua agudeza, nem o soldado pela sua bravura. Eu só amo aquilo que eles defendem, a cidade dos homens de Númenor. E eu quero que ela seja lembrada pela sua beleza e pela sua tradição sempre presentes, né? Esse amor o Tolkien transmite muito bem. Eu acho que é muito lindo. Então, essa influência da guerra, ela foi dolorosa, mas também bonita. E o Tolkien coloca muito isso nas obras. Uma colocação que me lembra o próprio Chesterton, né? Ele diz algo semelhante, né? De que os homens lutam não porque odeiem aquele que está à frente no campo de batalha, mas porque amam aquilo que está atrás, né? Aquilo que eles defendem, né? Esse aspecto dos jovens que mentem a idade para poder ir na guerra, né, e lutar, isso me lembra Motorhead, né? O Motorhead tem uma canção sobre a Primeira Guerra Mundial, ele diz, né, 60 years old when I went to the war, 16 anos quando eu vou para a guerra, né? Também mente a idade, né? E aí a canção toda fala sobre esse aspecto, né, do jovem que quer ir para a guerra, lutar e defender, né, os valores e tal. Foi uma fala muito importante. Eu estava lembrando, eu chamei dessa frase, Chesterton, de que quando você acabou de falar, tipo, eu erroneamente ia atrelar a Lewis, mas de fato, é que você falou essa, eu ia soltar com o Lewis. E
além dessas três situações, que é a guerra, a mãe e a igreja, existem outras coisas que influenciaram a criação do mundo, da Terra-média? Sem dúvida. Eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. Vou tentar não me prolongar muito, mas assim, a literatura influenciou muito Tolkien. Ele tem um objetivo de buscar criar um épico que fosse a identidade nacional britânica. Então, para isso, ele vai ter três pontos literários muito importantes. Eu vou falar um pouco sobre eles, tem um que eu vou me demorar um pouco mais, mas vou tentar sintetizar, tá? Porque tem pontos não só do livro, mas da história do povo britânico que influenciou na construção da Terra-média, né? Então, o primeiro vai ser Beowulf, eu até estou com um livro aqui, uma tradução que o Tolkien fez. Essa em português a gente tem o original em inglês, com a tradução em português do lado, né? Ele fez pensando nos alunos dele. Em 1926, ele tinha 34 anos, era um jovem professor de anglo-saxão em Oxford, mas ele se preocupa em fazer uma tradução para que os alunos pudessem compreender melhor o Beowulf, de tamanha importância que ele considerava. E ele até faz um poema chamado Selexpel, onde ele está tentando mimetizar essa estética da poesia anglo-saxã. Então, esse poema ele vai ser importante por dois motivos, né? Primeiro, pela história da formação do povo britânico, que ele vai misturar um pouco ali na formação da Terra-média também, né? A gente vai ver na divisão dos reinos, das conquistas e tal. Os anglo-saxões e jutos saíram ali da Escandinávia e da Alemanha, mais ou menos no século V, foram para as Ilhas Britânicas, onde tinha já celtas e romanos. E, claro, nenhum povo é perfeito, teve seus problemas, mas uma coisa que eu imagino que chamou a atenção do Tolkien é o fato deles terem sido cristianizados muito cedo. Alguns reis saxões, né, eles se dividiam em vários reinos, não era uma coisa unificada. Alguns reis saxões se converteram. Nessa época, o monge Beda, ele vai escrever muito a história eclesiástica e tudo mais. Então, tem aquela religiosidade ali. Eles trouxeram os símbolos pagãos lá da cultura nórdica, mas esses símbolos foram ressignificados dentro do cristianismo ali. É por isso que, às vezes, para a gente é estranho entender a figura de um mago sendo escrito por uma pessoa cristã, mas para um britânico isso meio que faz sentido, porque o símbolo foi ressignificado por causa desse processo histórico, né? Então, no século VII, os vikings vão chegar, os vikings eram meio que parentes desses anglo-saxões, né? Tinham um idioma mais ou menos comum, e eles trazem de volta esse paganismo. Eles trazem o paganismo nórdico, e eles eram um povo muito violento e tal. Então, a gente vê também a Terra-média, ela passa por eras, né? E também tem esse ciclo de povos acontecendo, né? O rei cristão saxão, Alfred, um rei que era pagão, mas se converte ao cristianismo, é ele que consegue derrotar os vikings e unificar, a gente pode dizer que foi ali o berço da Inglaterra. Então, Tolkien viu ali uma mistura do paganismo com o cristianismo para constituir o que ele queria, né, a identidade nacional. E isso influencia bastante ele. Inclusive, eu costumo falar que qual é o diferencial dos britânicos? O que é que Tolkien via de especial? Por que ele se apegou tanto nessa questão anglo-saxã? Os britânicos acrescentaram um quarto pilar para a civilização ocidental. A moral judaico-cristã, a lei romana, a filosofia grega e a cultura nórdica. E essa cultura nórdica que o Tolkien vai querer ressaltar, né? Então, tem esse trabalho histórico que levou até o Beowulf, né? O Beowulf é uma história que vai surgir mais ou menos entre o século VIII e século X. Se eu não me engano, o manuscrito mais antigo é do século X, mas a gente considera que a história foi escrita no século VIII. E ela tem muito paganismo, mas ela também tem uma teologia que não é precisa. Por exemplo, vai dizer que os monstros são filhos de Caim, não tem isso na Bíblia. Mas a questão é a forma que o cristianismo estava entrando ali. Deus é mencionado, a estrutura da história o Beowulf luta contra o monstro Grendel e vence. Depois luta contra a mãe desse monstro e vence. E na última batalha ele luta contra um dragão e morre. Não é spoiler, né? Morre por mais de 1000 anos. E a questão não é o que acontece, mas como acontece. Mas a questão é que o Tolkien até dizia que nem era tanto um épico, era mais uma elegia.
ele via essa beleza do sacrifício do Beowulf como sendo um ideal cristão, né? Tem essa beleza da nobreza, da morte sacrificial e tal. Então, esses temas influenciam o tema ali dos banquetes festivos que a gente vê tanto nas obras do Tolkien, por exemplo, os salões. Essa estética influencia. E na questão da estrutura técnica do poema saxão, a gente vê muito no Tolkien, por exemplo, os quemes, que era uma forma de não descrever diretamente uma coisa. Tem até meme do pessoal falando, o Tolkien não sabe dizer que a grama é verde, ele tem que rebuscar tudo, né? Os saxões faziam isso. Por exemplo, ao invés de dizer o mar é o caminho das baleias, o Shakespeare vai adotar algo disso depois. Até o Tolkien não era muito chegado em Shakespeare, mas o Shakespeare não fala sol, ele fala eye of heaven, o olho do céu. Então vem muito dos saxões isso de eu não vou só dizer a flor é vermelha, porque eu vou descrever com uma beleza, com uma sofisticação, né? E o Tolkien, ele pega bastante nisso, evitar sinônimos e fazer muitas descrições. Então tem essa influência bem técnica aqui do Beowulf. Vou segurar, por favor. Outra coisa são as lendas arturianas, que o Tolkien também fez suas próprias traduções e versões, né? Aqui tem Sir Gawain e outros clássicos. A queda de Arthur, a história do rei Arthur é muito típica do povo britânico, né? Ele é como se fosse uma espécie de messias também, não que os britânicos adorem ele, mas no sentido de representar esse símbolo, né? Ele é o rei que foi e será. Esse aspecto, né, de Messias que não adora, esse é um aspecto interessante, né, porque todos os três ali são ungidos, então nesse sentido são Messias, mas não são adorados, né? Em Jesus é a plenitude, é a completude dos três, e por isso ele é adorado, né? Todos esses Messias anteriores apontam para o cumprimento de Jesus, né? Só um parênteses, né, que nele... Isso, porque o Tolkien vai absorver isso, né? E o Arthur, que vem ali do século XV, mais ou menos, a grande catalogação dessas lendas populares foi feita pelo Thomas Mallory, com o livro de Morte de Arthur, no século XV, já ali na época medieval, de uma Inglaterra mais estabilizada, mais cristã, e ele vai ter essa representação. Ele não é um Messias, mas ele também simboliza o Messias, né? O Tolkien vai imitar isso depois. Ele é um rei que foi e será, então ele está ferido, foi levado para Avalon, é como se ele estivesse em coma, digamos, e a profecia diz que quando Albion, que seria a Inglaterra, né, mais precisar, o Arthur vai voltar. Então, essa questão do rei que está ali esperando para ser reconhecido pelo povo, para voltar, é algo que o Tolkien pega, né? A questão do trovadorismo, das cantigas folclóricas, que ele escreve muito nas obras dele, vem também desse imaginário medieval britânico, né? O ideal do cavaleiro, que a gente vê no Aragorn, né? Não é uma coisa tão rústica quanto aquele guerreiro do Beowulf, já é um guerreiro mais cristianizado, né? O Lewis vai escrever sobre isso. Até escrevi sobre isso no blog também, se chama Necessidade do Cavalheirismo, sobre essa questão de ser forte e doce. É algo da visão do homem britânico, de que ele tem que ser como um guerreiro saxão, mas tendo o ideal do servidor cristão, né? Então é algo que influencia muito também. E o último ponto seria o Anel do Nibelungo. Lendas germânicas, que vão ser mais organizadas pelo Richard Wagner, que vai fazer uma ópera, né, até hoje muito bonita. Esse Anel do Nibelungo, ele é sobre um anão que tem sede de poder, ele tem um anel mágico, e ele acaba escravizando seres, ele faz coisas ruins a ponto do Odin e do Loki terem que descer lá para lutar com ele e tal. Então o Tolkien pega essa história e ele capta alguns elementos ali, né? A obsessão pelo ouro, a obsessão pelo poder, como é que isso corrompe a pessoa. Então, essas três obras literárias vão ser muito vistas, não que o Tolkien copie, ele não imita nada, né? Ele se inspira e ele cria algo completamente novo. Não é completamente novo, né? Constrói com base na tradição, ele valoriza a tradição, ele quer resgatar a tradição. Mas eu digo assim, de que ele não copia, ele transforma, ele ressignifica, né? Então, eu vejo como essas três obras literárias, conjuntos literários, como sendo fundamentais na construção de todo o legado da Terra-média.
Particularmente a respeito do Gandalf, tem um cartãozinho, numa viagem que ele faz para a Suíça, ele encontra um cartão, e ali existe o desenho, né, um velhinho, barbudo, chapelão, assim, bem de mago, e brincando ali, conversando com uma corça. E esse cartão ele vai guardar, e no envelope dele ele faz uma anotação, assim, a origem de Gandalf, né? Então a figura de Gandalf é ligada a um pequeno cartão, né, que ele encontra na Suíça. Eu me lembrei de... Se eu pudesse, eu ficaria só escutando. Mas, infelizmente, eu vou ter que fazer perguntas. E eu me lembrei de duas coisas. Essa do cartão, eu me lembrei que o início de Hobbit, ele estava corrigindo provas, não? Ele tinha essa incrível capacidade de, do nada, fazer algo pequeno, enorme. E também me lembrei de um livro que eu acho que também influenciou, que eu não sei pronunciar, é Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que eu assisti até o filme. Eu sei que essa é uma obra... Essa daí? Isso. Não tem em português essa obra trazida por Tolkien? Eu não sei te dizer, porque eu quis realmente comprar em inglês, acabei não pesquisando, né? Essa aqui reúne 3, que é Piers, o Sir Orfeu e o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Mas eu acho que tem, né? É um nome familiar. Não sei se é a adaptação do Tolkien ou se é só uma versão aleatória, tá? Não vou saber te dizer, porque eu realmente optei por ir direto no inglês, né? E aproveitar que a gente falou sobre a cultura da Inglaterra pré-cristianismo, né, e também início do cristianismo, a gente tem um vídeo sobre o cristianismo celta, que muito foi falado aqui, foi citado no vídeo, citado aqui, foi falado no vídeo, também vamos dar uma olhada, é muito bom o episódio. Seguindo, pessoal, para a próxima pergunta, eu acho que a pergunta mais aguardada é: filhos, como é que funciona essa amizade dos dois? Quais foram as grandes amizades de Tolkien? Eu vejo que existe umas amizades muito significativas ainda anteriores, né? O Tolkien, embora seja uma pessoa um tanto de não gostar muito de grandes reuniões, grandes festejos, né? E coisas, ser uma pessoa um pouco reservada, mas ele tinha grandes amigos e tudo começa nesse período mais adolescência ali, né, escola, onde ele tem um certo clube chamado Tia de chá, né, o chá de clube, Tia Club Barovia Society, que é por causa de uma loja que eles frequentavam, né, tinha ali alimento, bebida, né, tomar uns drinks, que era Barrows Store, né, e aí eles colocaram em homenagem, né, curiosidade à parte, né, eu toco alguns instrumentos e costumeiramente eu tive muitas bandas na minha adolescência e juventude, e numa dessas minhas bandas a gente daria o nome também de uma lanchonete que nós iríamos muitas vezes, assim, final de semana, que era Tia Ilse. Nós temos uma banda chamada Tia Ilse, sem saber, né, que Tolkien tinha feito algo muito similar, Tia Club Barovia Society. E ali ele tem alguns amigos muito significativos, entre eles Robert Gilson e Geoffrey Smith, que ambos vão falecer na Primeira Guerra Mundial. Tem também um outro, Christopher Wiseman, que esse é um sobrevivente. Esse ele vai para a Marinha e ele ainda se encontra depois com Tolkien, embora já não tenha lá muito o que conversar, eles, né, ficam muito tempo separados, assim, perde-se, né, aqueles vínculos todos, mas dois desses amigos dele, na época do Tia Club, vêm a falecer na Primeira Guerra Mundial, né, uma coisa triste. Aí sim, depois vem essa época toda de Oxford, né, e aí vem os famosos Inklings, né, dos quais Tolkien e C.S. Lewis fazem parte junto com outros membros, né, eles se reúnem para conversar, fumar charutos, né, tomar cerveja, ler os livros, né, isso é uma coisa que eu acho fantástica, né, de você se reunir e ler a sua obra, até outros intelectuais que vão palpitar, vão dar conselhos, né, vão elogiar, vão criticar, e existir a crítica,
né? Essa divergência entre eles, né? Se a gente olha cada um dos que... Porque, assim, os Inklings não é uma coisa muito fechada, né? Ela vai, assim, alterando ao longo dos anos, né? Tolkien e Lewis é um das grandes mentes, né? Do coração dos Inklings. Mas ele é um grupo, assim, que muda muito ao longo dos anos. Gente entra, gente sai, mas é gente muito diferente uns dos outros, né? Tanto é que o Lewis, no primeiro momento, ele é um ateu, daqueles ateus chatos, né? Não é o estilo, assim, do ateu respeitoso, né? Aquele ateu que provoca. E Tolkien, desde a infância, desde sempre, um cristão, católico, né? Fervoroso ali. Então, o Tolkien, nesse sentido, vai ser peça-chave na própria conversão de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis deve isso a Tolkien, né? Tem uma conversa que adentra longe, madrugada dentro, e esse também é um fator que eu acho muito legal, né? Mas não tem preguiça, né, de debater e trocar ideias e pôr à prova umas ideias dos outros, né? Então existe essa conversa que vai adentro, Tolkien, Lewis e o Dyson. E Lewis depois vai escrever que essa conversa foi fundamental na mudança de perspectiva dele, né? Da mudança de visão de mundo de Lewis. E isso, para mim, é um alerta, assim, que enriquece a minha própria perspectiva do que é fazer apologética, sabe? Porque é muito comum que, às vezes, a gente ouve as pessoas criticando a iniciativa da apologética, porque só debater por ter que debater, ninguém vai convencer ninguém chega a Cristo por argumentos, né? E dá uma depreciada na apologética cristã. Mas se eu penso, né, na disposição de Tolkien, né, de sentar com Lewis, de conversar com ele, de debater as ideias com ele, madrugada dentro, e alcançar Lewis, olha quanta gente que acaba sendo alcançada depois por Lewis. É uma coisa que só acontece por causa dessa disposição, né, de como Pedro, né, escreve aconselhando a igreja, né, estejam prontos para dar a razão da fé que vocês têm. Se Tolkien não estivesse pronto para convencer Lewis, para mostrar para Lewis, está aqui as razões, eu creio por causa disso, daquele outro, e mudar a perspectiva de Lewis, então, né, nessa situação, quantas das obras de Lewis a humanidade não teria tido, né? E quantas pessoas que chegam à fé depois pelas obras de Lewis? Eu consigo pensar que no Francis Collins, no Charles Consul. Charles Consul é um exemplo muito interessante. Ele foi conselheiro de Richard Nixon, ex-presidente estadunidense, e que está envolvido num escândalo de corrupção, o Watergate. E Charles Consul é preso por esse envolvimento no escândalo de corrupção. E na cadeia, ele vai ter contato com a obra de Lewis, Cristianismo Puro e Simples, e chega à fé a partir de Lewis. Saindo da cadeia, ele começa um ministério, Christian Fellowship International, onde ele vai lidar com presos, né, fazer esse trabalho com pessoas ali, com as famílias de vítimas de violência, de coisas e tal. Então, imagina quanta gente que é alcançada, que é abençoada de alguma forma pelo ministério de Charles Consul, que só vai chegar à fé por causa de obras de Lewis, que por sua vez chega à fé por causa da disposição, do estar pronto de alguém como Tolkien, né? Isso para mim é muito encorajador e inspirador. Ainda nos Inklings, mais tarde vai entrar alguém muito interessante nos Inklings, que é o Charles William. Charles William vai acabar despertando em Tolkien um certo ciúme em relação a Lewis, porque a impressão que Tolkien parece ter é que agora todas as atenções de Lewis estão direcionadas para esse Charles William, né? Lewis é muito impressionável, ele vai escrever, né? Agora só quer saber de Charles William. E o Tolkien se sente assim um pouco deixado de lado, vai acusar, inclusive, que dessa trilogia cósmica, né, que eu havia mencionado, o terceiro volume, aquela Fortaleza Medonha é o nome, ele se aproxima assim de uma espécie de distopia, né, ao estilo do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley,
ou do próprio 1984, do Orwell, e o Tolkien vai acusar que esse livro tem uma forte influência do próprio Charles William, né? Tamanha a consideração que Lewis estava dispensando, então, para esse novo integrante ali dos Inklings, né? Desperta um certo ciúme de Tolkien. E sobre essa conversa do Dyson com o Tolkien Lewis, que o Lewis vai falar que foi importante na conversão dele, eu particularmente acho interessante porque eles estavam conversando sobre mitologia. É um tema que eu gosto bastante, a questão da filosofia da religião eu gosto bastante. E tem um livro que eu li que me lembrou, quando eu soube dessa conversa, me lembrou muito esse livro. Se chama O Sagrado e o Profano, não sei se Mircea Eliade, talvez eu não esteja falando direito. É um livro que esse antropólogo ele vai falar sobre várias religiões antigas e como que a religião judaico-cristã ela se diferencia, né? Dessas, tem pontos em comuns, batismo, herói, não sei o quê, mas por que a judaico-cristã é diferente? Não é uma defesa, não é um livro cristão, né? É um livro de antropologia filosófica. Mas o Tolkien e o Dyson, eles vão usar dessa linguagem, o que para falar com um ateu era algo importante, né? Você não chega falando da Bíblia, mas eu vou usar da estrutura que ele acredita, né? E como a gente pode aproveitar, não precisa desprezar a mitologia, eu posso entender ela. E essa conversa era sobre o arquétipo do Deus que morre. E o Tolkien e o Dyson, especialmente o Tolkien, mais enfático, talvez mais preparado, mais disposto, né? Vai falar, não, mas é Cristo, é a encarnação de Cristo que realiza essa promessa antiga. Você vê que toda a humanidade espera por isso, porque a mitologia não é mentira, né? A mitologia é narrativa. E o Tolkien vai dizer, a narrativa verdadeira é a narrativa judaico-cristã. As outras são sombras, né? Tá diluída. Assim como todo o Antigo Testamento, essas figuras messiânicas todas apontam para Cristo, Deus prepara a humanidade como um todo para receber o ápice da história humana, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Daí vem todas essas ideias anteriores baseadas na sazonalidade do tempo, coisa tal de deuses que vivem e morrem, né, e coisa tal. Mas em Jesus isso é histórico, em Jesus isso efetivamente, né, Deus se faz carne, morre e ressuscita, não como as histórias anteriores. É algo que tem um outro livro interessantíssimo que vai aprofundar esse tema, que é o Fator Melquisedeque, né? Como Deus prepara o mundo como um todo, outras culturas de outras religiões para o recebimento posterior do Evangelho, né? Que é então a própria revelação final de Deus, né? Na pessoa de Jesus Cristo. E Lewis vai trabalhar muito essa questão do anseio, né? Do anseio que a humanidade toda tem por essa realização, né, dessa promessa, essa outra casa. Então, ele parte desse arquétipo mitológico, e essa conversa a gente vê que realmente influenciou muito o pensamento de Lewis, né, graças a essa perspectiva do Tolkien, essa sabedoria do Na apologética cristã, a gente chama isso de o predicamento humano, né, essa ânsia do ser humano por sentido, propósito, valor e eternidade. E aí vem a famosa colocação de Lewis, né? Se eu encontro em mim desejos que nada no mundo pode satisfazer, a explicação mais razoável é que eu fui feito para um outro mundo, né? Isso aponta para a eternidade, né? Outro aspecto ainda para existir esse Deus. É um dos argumentos que ele usava, a ideia do desejo. Se eu tenho um desejo que ele não é suprido por nada natural, existe algo transcendente que supra esse meu desejo. Perfeito. Outro aspecto ainda curioso das amizades de Tolkien, ainda lá sobre os seus primeiros amigos do Tia Club, eles vão incentivar muito Tolkien a começar a sua obra toda, e Tolkien ele vai dar um nome não do que hoje nós conhecemos, mas fica sendo como o Livro dos Contos Perdidos, que vai mais tarde acabar sendo o Silmarillion. Só que olha só, ele começa lá nas amizades dele da Primeira Guerra Mundial. O livro só vai ser publicado postumamente pelo filho dele, né? Tamanha. Nem foi ele, né? Nem finalizado, né? Digamos assim. Pois interessante. Eu gosto muito de uma citação que o Colin Duris, eu não sei pronunciar o nome dele, ele pega do diário de Lewis, ao que Lewis escreveu no primeiro momento que conheceu Tolkien, que ele fala que é um sujeitinho polido, pálido e fluente, não há ofensa nele. Só precisa de uma ou duas palmadas. Eu ri muito com essa frase. Eu achei muito interessante.
E isso, né, demonstra o bom humor que existia entre eles. Ainda sobre a vida dele, antes de ir para as obras e para a vida acadêmica dele. Qual a importância da família para Tolkien? A família, como a gente colocou no início, né, mãe e pai acabam perdendo relativamente cedo, né? Embora a mãe vai ter essa função importantíssima dessa primeira educação de Tolkien, né? Tolkien, ele descobre o amor pelas letras, o que posteriormente vai torná-lo um filólogo, a partir da sua mãe, a partir da educação domiciliar ali da Mabel Tolkien, né? Só uma questão, desculpa interromper. Quando eu falei, só acrescentando, eu falei família, tipo esposa e filhos, ele veio a casar, não foi? Sim, sim. Foi até pós, eu esqueci de fazer essa pergunta, foi antes da guerra, após a guerra, como foi essa questão, e o apoio dessa família no desenvolvimento dele literário? Eu ia evoluindo a história dele, né? Porque ele descobre esse amor primeiro nessa primeira educação ali, família, eu pensando em mãe, né? Mas, de fato, depois ele vai se casar com a Edith, que também é um caso muito interessante, porque ele conhece a Edith bastante jovem. Só que quem é o tutor dele ali, o padre Francis, ele proíbe Tolkien de conversar com a Edith até que ele completasse a maioridade, e a maioridade para a Inglaterra era 21 anos de idade, um jovem já, né? E até ali ele está proibido de qualquer tipo de correspondência com a Edith. E ele se mantém firme, se mantém fiel, né, na perspectiva ali de, não, eu vou me casar com ele. E assim que vira o relógio, assim, para meia-noite, de quando ele está fazendo 21 anos, né, 13 de janeiro, ele escreve para ele, né, e manda lá, renovando os votos de amor e, né, e querendo noivar com ela, casar com ela. E aí a resposta que ele recebe é que ela já está noiva de outro rapaz, né? Isso arruína o Tolkien, né? Deixa ele muito mal. Só que ela dá assim pistas na carta que levam ele assim a concluir que não, mas ela está disposta a largar esse que ela está noiva e se casar comigo, porque parece que ela escreve assim, eu não tinha certeza se você ainda me queria, ou coisa tal. Ela era um amigo da irmã. Não sei, não lembro a posição familiar dele. Mas, de fato, ele pega o trem, vai se encontrar com a Edith, mesmo ela estando noiva, e ela, de fato, resolve por encerrar o noivado com esse cara e se casar com Tolkien. E aí, ela vai servir de inspiração para Tolkien na sua obra sobre Lúthien. Ela vai ser representada na figura de Lúthien, que é para Lewis, não, para Tolkien, a obra assim que ele mais gosta, ele mais ama por causa dessa relação. Tanto é que na lápide dos dois está os nomes da ficção ali, né? Ela está nomeada como Lúthien na própria lápide, ali, eles estão enterrados juntos, né? Então, nesse sentido, ela vai ser um ponto muito importante, né? Um ponto de inspiração, e a gente já viu como o próprio Christopher também vai ser fundamental até nas publicações póstumas, né? Como especialmente nesse... Assim, desde pequeno, dos filhos, o Tolkien sempre escrevia para os filhos, né? Escrevia história para eles, lia para eles, mas de todos, o mais novo, que é o Christopher, é o que foi o mais apegado, tanto que ele virou um ícone, né? E desde tem a Priscila ainda, que é mais nova que... a Priscila é mais nova, eu confundo um pouco os dois. Mas, enfim, o Christopher, desde os 4, 5 anos que acompanha o Tolkien, né, nas leituras, então, ele foi a pessoa mais capacitada para entender a obra. Ele fazia críticas à obra do pai, tá incoerente nisso ou naquilo. Quando ele volta da Segunda Guerra, é chamado para ser um Inkling, e os membros pedem para ele ser o leitor oficial do Senhor dos Anéis ali no grupo, porque ele lia melhor do que o pai dele. E quando o Lewis se torna tutor dele, né? Ele estuda, faz uma obra sobre tradução em Oxford, vai trabalhar como editor e tal. E toda essa experiência ele vai usar para honrar a memória do pai. Depois, né? Tolkien escolhe ele como herdeiro.
literário e dá a ele completo poder para jogar fora material, para editar, para fazer o que ele quisesse. Tolkien deu carta branca no testamento, de tanto que ele confiava, quanto que ele reconhecia esse talento do filho dele, né? Muita confiança ali no núcleo familiar. A família realmente muito importante para o Tolkien. Não que não tivesse problemas, tá? Mas pô, era algo que ele amava, de fato. Esse início esse ato de escrita de Tolkien foi com os filhos, com a carta de Papai Noel, não foi que ele meio que dava para os filhos? Isso, ele escrevia, fazia as cartas de Papai Noel para o filho, né? Senhor Boaventura, várias outras coisas, né? Talvez esse tenha sido o momento mais prolífico, porque eram coisas talvez mais simples de fazer do que as sagas da Terra-média, né? Então ele produzia muito aquela literatura mais caseira. Claro que vindo do Tolkien é algo maravilhoso, mas não era aquela coisa para editora, né? Era mais para casa. Assim. E indo agora para a área acadêmica, como é que Lewis conciliava essa vida acadêmica de filólogo com a vida de escritor de ficção? Eu vejo como algo muito relacionado, assim, como inseparáveis. Eu acho que o que pode ter sido difícil para ele conciliar é com a vida pessoal, né? Porque aí tem compromissos com amigos, com famílias, não sei o quê. Mas a questão do trabalho acadêmico com a escrita é muito relacionada, né? Porque ele vai trabalhar com narrativa, com linguagem, com literatura. No sentido acadêmico é que eu vejo como inseparável. Agora, na questão específica do trabalho como professor, aí tem questão de prazo para cumprir, prova para fazer, né? Isso certamente atrapalhava ele. Mas não a questão do estudo acadêmico. O Tolkien, enquanto pesquisador, é o mesmo Tolkien escritor. Agora, o papel de professor, o papel de pai, o papel de marido, de amigo, é que pode ter atrapalhado entre aspas, assim, deixado ele uma pessoa sobrecarregada, talvez cansado em alguns momentos, né? Que é normal para todo mundo. O que é engraçado, porque esse aspecto da família, a esposa de Tolkien, a Edith, ela tem também um certo ciúme de Tolkien em relação a Lewis, né? Em relação à amizade com Lewis. Né? Como dizer, só um amigo e coisa e tal, tem um certo... E aí, quando Lewis se casa, né, já muito mais maduro, né, se casa já na idade madura, aí o Tolkien é quem vai ficar com um certo ciúme de Lewis em relação à esposa de Lewis, a Joy. E o mais irônico é que a Edith e a Joy, a esposa de Lewis, elas ficam amigas entre si, né, se dão muito bem. Né? Uma curiosidade familiar ali, né. O Tolkien meio que sente assim que a mulher do Lewis vai estragar aí a gente sair discutir literatura e tomar uns drinks nos Increns. Né? Não sabia disso. E o primeiro livro publicado dele foi O Hobbit, correto? Qual foi o desafio? Ele enfrentou o desafio de aceitação? Pode falar, desculpa, Samara. Sobre a questão de ser o primeiro livro, eu colocaria como sendo o Beowulf, mas não sei se conta tanto assim por ser algo mais acadêmico, né? Da questão mais literária, fantasia, foi realmente o Hobbit em 37 ou 38, né? Daí ele vai ter um certo sucesso ali na Inglaterra, né? Depois ele vai apresentar, se eu não me engano, o Silmarillion, ele apresenta para uma editora, mas a editora não queria algo mais na vibe de O Hobbit. Porque O Hobbit foi um livro bem cativante, né? Queria uma continuação. Isso. Daí ele pega a ideia que vai ser o Senhor dos Anéis, mas que ele vai levar, acho, uns 15, 16 anos para apresentar, né? O Senhor dos Anéis vai aparecer na meados da década de 50, 54, 55. Então foi uma jornada... 37, o Hobbit. Isso, 37, o Hobbit. Então o primeiro grande sucesso vai realmente ser o Hobbit, que vai trazer o nome do professor Tolkien. Né? E aí que tá, o Tolkien, ele parece que não se ajudava muito nesses prazos, né? Demorava demais. De conta que na biografia, né? Essa é a impressão que me dá, né? Que não se ajuda muito com esses prazos. Porque ele passa por tanta revisão que ele faz, isso, claro, motivado por um senso assim, de excelência,
Ele não quer publicar qualquer coisa. Então, em cada revisão que ele vai fazer, ele tem novas ideias, ele altera e ele já começa uma coisa totalmente nova. Então, quando o que ele deveria estar entregando um material pronto, o que ele estava é com um novo rascunho de uma coisa nova para ser feita, né? Isso atrasava muitas coisas. E aí, de fato, o pessoal achou Silmarillion assim, não tão adequado para ser uma sequência do Hobbit, e aí ele foi escrever, né, O Senhor dos Anéis para cumprir esse papel, né? E demorou bastante tempo para entregar isso. Mas, claro, tem esses aspectos, né? Rejeitado em uma editora, vai para outra, né? Um aspecto que eu acho assim, que faz parte na vida de muito escritor, muito artista, muito cientista, né? Boa parte desse pessoal assim, que está envolvido com criação, com criatividade, coleciona muito mais derrotas ou negações do que vitórias, né? São algumas vitórias, no caso de Tolkien, muito bem comemoradas, né? Que alcançam, assim, um sucesso realmente estrondoso, né? Mas sempre tem ali algumas editoras que não quiseram, eles sempre queriam ambas, não, vai ser tanto o Senhor dos Anéis quanto o Silmarillion, né? Nada de ser só um ou só o outro, né? Mas deu tudo certo no final. E de que maneira ele lidou com o sucesso dos livros dele? Olha, eu vejo como uma fase específica, que eu posso falar mais, que é do boom do Senhor dos Anéis, né? E foi uma fase bem problemática para o Tolkien. O que aconteceu, né? O Hobbit foi lançado ali na Europa no final da década de 30, o Senhor dos Anéis, meados da década de 50, e vai chegar nos Estados Unidos, meados da década de 60, 64, por aí. E começou primeiro com um problema com a editora. A editora americana queria lançar esses papeizinhos baratinhos. Se o Tolkien me pega com um negócio desse, ele não ia gostar. Ele prezava muito pela qualidade, ele achava que isso está denegrindo o livro, né? Então, ele não queria que fosse publicado dessa forma, mas a editora queria facilitar para o público americano e vem uma brecha no contrato e publicam contra a vontade dele assim. Então, ele já começa a não simpatizar muito com isso. E o segundo ponto é que se tornou muito popular naquele meio do movimento hippie, talvez pelos aspectos em relação à natureza, em relação a ser contra o poder e tal. E o Tolkien não vai gostar tanto disso, porque os hippies, eles acabam sendo fanáticos, e não é uma coisa que o Tolkien queria, não queria ser idolatrado, não queria ser um guru, mas eles meio que pedem isso dele. Então ele acaba não se identificando tanto com esse sucesso massivo que teve nos Estados Unidos, que foi diferente do sucesso que ele teve na Inglaterra, menos fanático, tipo, apreciado, mas sem esse quê de fanatismo, né? Inclusive, tem outro autor que eu conheço, o Jack Kerouac, pronunciam de forma diferente, que também tinha esse problema com os hippies. Os hippies atazanavam ele por causa desse fanatismo, né? Você quer idolatrar o autor, você não pode só ler o livro e tal. Então, teve esse problema. Não que o Tolkien fosse uma pessoa rude, tipo, ele escrevia para os leitores, inclusive apontando seu desapontamento com essas questões, né? Então, não é que tenha sido ruim para ele o sucesso, não é que ele rejeitou o sucesso, mas ele rejeita aspectos disso. Não foi um mar de rosas para ele, né? Não foi como ele não fez, por exemplo, o que a autora de Harry Potter fez depois, né? Ela fez um outro aproveitamento do sucesso. Se ele quisesse, se ele tivesse uma personalidade diferente, ele teria antecipado em 30, 40 anos o que aconteceu depois com Harry Potter. Mas não era da personalidade dele, né? E aí, com esse massivo sucesso nos Estados Unidos, vem Hollywood e outros estúdios. Inclusive, a adaptação do Peter Jackson não foi a primeira. O Hobbit vai ser cedido os direitos para fazer um desenho e tal, né? E o Tolkien, assim, ele abria mão em algumas coisas, né? Ele meio, sabia que precisava de dinheiro, sabia que tem que agradar público e editor, e eu tenho necessidade. Só que por causa desse zelo que ele tinha pela qualidade, ele ficava com o pé atrás, muita coisa ele não queria ceder, muita coisa estava em cima, foi muito controlador, era contra muita coisa, inclusive o Christopher vai manter essa mesma mentalidade, né? Então, alguns direitos foram cedidos, mas
o Christopher foi muito criticado por guardar, segurar bastante coisa. O Christopher preservou muito o legado do pai, né? Manter a integridade da obra e aquela qualidade. Agora que ele faleceu em 2020, né, aos 96 anos, e agora são outros herdeiros literários. Tanto que a gente vê Anéis do Poder, a gente não assistiu, inclusive, por enquanto, mas não que tenha alguma coisa contra, né? Mas eu não sei. Eu tenho. Eu tenho. Então é uma coisa controversa, né? Acabam abrindo para coisas que a gente sabe que o Tolkien fazia parte, não queria deixar entrar, né? Começou a perder esse cuidado agora, né? Mas então eles tentaram, o Tolkien e o Christopher tentaram equilibrar esse sucesso, né? Vamos aproveitar de uma forma controlada, não vamos alimentar a idolatria e tudo mais. Tanto que entre os que gostam de Tolkien, tem os que vão se dizer fã. Eu, às vezes, uso a palavra fã, mas eu sei que o certo, no meu caso, seria dizer ser tolkienista, né? Gosto de falar que é tolkienista. Tipo, eu aprecio a obra, eu admiro o professor, mas não sou uma pessoa fanática, que marca e morre por isso, que acha que é tudo perfeito, né? Então, tem tudo isso, o Tolkien refletiu, viveu sobre tudo isso, né? Nesse sucesso, nessa fase mais tardia do sucesso, que foi realmente boom quando foi nos Estados Unidos, né? Digamos que ali na Inglaterra era mais tranquilo para ele lidar com isso. Uma dúvida que eu estava reforçando bastante com você. Eu tinha mandado essa dúvida antes, para você poder conversar, que é sobre se existe eu acho que está dando retorno. Vocês estão escutando retorno? Não, para nós está normal. Eu acho que quando eu falo, até aparece. Enfim. Que é sobre se existe um racismo nas obras de Tolkien, e algumas pessoas, quando tratam nesse assunto, trazem 2 pontos à tona, que é os orcs e os Aradrin, eu acho, os Aradrins, que são pessoas, homens do sul, que têm a pele escura. Eu não vi eles mencionados no livro ainda, eu não cheguei nessa parte, ou eu nem sei em qual livro está, mas qual seria a opinião de vocês sobre esse tema? Olha, eu vejo como uma coisa completamente sem noção. E muita gente analisa não só o Tolkien, mas outras coisas de uma forma anacrônica e fora de contexto, né? Primeiramente, uma coisa que eu sempre gosto de destacar e prova como o Tolkien não era racista foi uma carta que ele fez para a editora que queria publicar ele na Alemanha. É uma editora que quis publicar o Hobbit em 38, eu acho, e daí mandaram para finalizar a documentação, você é ariano? E aí o Tolkien responde, né, de uma forma bem nada polida, talvez, dizer que, por que você quer saber isso? É só porque meu sobrenome é alemão ou é porque as suas leis lunáticas fazem com que você pergunte isso para todo mundo? Infelizmente, eu não sou herdeiro desse povo tão grandioso como os judeus e nem tenho ascendência indo-iraniana, porque ariano, na verdade, é indo-iraniano, não é o que vocês estão falando, né? E aí ele diz que não vai compactuar com nada que seja racista e nem contra a ciência. Então a gente tem esse ponto aí, né? E outra coisa é não entender a mentalidade, a personalidade, as colocações do Tolkien. Eu li recentemente no site Tolkienista um especialista em cultura celta defendendo o Tolkien, do próprio Tolkien. Porque o Tolkien, ele tenta meio que negar essa influência celta, ele escreve sobre isso, mas aí esse rapaz, ele diz que não, que ele foi influenciado sim, que o Tolkien não era preconceituoso. O que acontece? Você tem que entender quem era o Tolkien. O Tolkien gostava de ordem, e ele acha essa ordem na influência saxã. E a influência celta, para ele, era bagunçada. Então, ele não reconhecia como aquilo sendo parte do trabalho dele. Só que ele foi influenciado e ele respeitava a cultura celta. Ele lia as obras, ele conhecia as línguas. A questão filológica dele é muito ligada à questão céltica. Então, ele não era racista, não era preconceituoso. Apenas você tem que entender de onde que surgiu essa fala, qual era o contexto. O que é que ele estava pensando, né? Você fazer uma crítica pontual não é você ser racista. Agora, vamos para essa questão específica aí dos povos do sul de cor escura. 2 coisas para se considerar. A primeira é a falta de
de analisar o contexto mitológico. Não há nenhuma comparação entre como os nome também. Mas, enfim, os orcs, esse tipo de criatura não é o mesmo tipo de criatura mais humanizada, como seriam elfos, homens, hobbits, anões. É diferente. Então, você não pode pegar um orc e comparar, fazer um paralelo com um povo humano, com a nacionalidade do nosso mundo, tá? Nem é para fazer isso com anões ou com elfos, mas se fosse fazer, que fosse com esses povos, né? Povos mais humanizados, não com esse tipo de criatura. Então, para começar, tem essa questão. E a segunda coisa é que... por que o Tolkien não representou povos negros? Por que não representou povos asiáticos? Não precisava. Você não representar não é você ser racista. Você não representar não é você odiar. A questão é que o Tolkien estava querendo construir um épico de identidade nacional britânica. Ele estava representando os anglo-saxões, os ingleses medievais ali na Terra-média. Não tem nada a ver dele querer colocar chinês e indígena brasileiro. Não precisa. E é muito legal que cada povo valorize sua identidade nacional, construa aquilo, sem ter que representar outros povos. Quando você se reconhece, é que você vai conseguir lidar melhor com o outro. Então, o Tolkien não é racista por não representar, primeiramente. Ele deixou muito claro em vários momentos da vida dele, em escritos, em ações, que não era uma pessoa racista. E essa questão, só porque eram povos de sul de cor escura, não tem nada a ver, não tem nenhum indício de relação com povos da África e tudo mais, como algumas pessoas querem colocar. Então, são pessoas que não conhecem o Tolkien, que querem polemizar e que falta muito, muito conhecimento. Então, é uma perspectiva que eu considero completamente inválida. Sobre esse aspecto dos célticos, até a própria língua élfica tem muito a ver com o galês, né? A inspiração para ele criar o élfico vem da galês também. Sim. Ele era uma pessoa que valorizava culturas em geral, ele era respeitoso, ele não era racista. Perfeito. Caminhando para o final, uma coisa que eu tive dificuldade quando eu fui introduzido no mundo de Tolkien é por onde começar. E tem algumas coisas que têm me confundido, como, por exemplo, tem uma série de livros agora, está em 5 volumes, não sei se vai sair mais, que é a História da Terra-média, e tem também o que saiu, não sei se foi recente, A Natureza da Terra-média. E eu tô perdido na ordem cronológica, e eu também não quero que vocês falem da ordem cronológica, eu sei que exige muito, mas, tipo, por onde a pessoa começa quando quer ler as obras de Tolkien, ou especificamente o mundo da Terra-média? O Hobbit, para mim, é o fundamental, porque é básico. Primeiro, como a história começa, né? Como vai encontrar o anel e tudo mais. É uma história simples, é uma história que vai cativar, mas que vai te dar todos os elementos para você conseguir captar o resto. Então, vai naquela escadinha, vai no mais básico. O Hobbit, depois o Senhor dos Anéis. Aí daí você parte para o resto. Eu apontaria o próximo como o Silmarillion. Não vou me atrever a falar demais, porque realmente eu não sou grande especialista em Tolkien, é uma coisa que eu estou caminhando ainda. Então, tem gente muito mais especialista para falar sobre esses detalhes todos, que para a gente ainda é pesado também, né? Mas eu posso dizer com segurança isso: o Hobbit, Senhor dos Anéis e Silmarillion. Aí depois você vai estar bem capacitado para desvendar o resto. Né? E o legado de Tolkien? Eu acho que Tolkien mudou a perspectiva da literatura na segunda metade do século XX e no século XXI. Mudou muito do nosso imaginário. Até em feiras medievais, que nem são feiras da Terra-média, mas a gente vê referência, né, do tanto que se apegou, como tem um interesse das pessoas nessas coisas, né? E ele abriu um novo mundo, ele resgatou essa literatura fantástica e popularizou ela para além das Ilhas Britânicas. Tanto que, assim, não vou falar aqui da qualidade dessas obras que eu vou citar, mas elas só existem hoje por causa do Senhor dos Anéis. Por exemplo, as Crônicas do Gelo e do Fogo, tem os livros e tem a série Game of Thrones, House of the Dragon, Harry Potter também, independente do que achar de Harry Potter, mas foi um sucesso massivo que influenciou toda uma geração na forma de falar, de se vestir, da própria busca pela leitura.
busca pela leitura veio muito disso, né? Então, as crônicas de Ward Stone, várias coisas assim. Também na música, né? A gente tem o Rebel Moon do Led Zeppelin, que vai fazer referência a Tolkien. Muita coisa. Esse aspecto da música, eu separei aqui um livro também, é O Senhor dos Metais, né? Fazendo uma referência a Tolkien, só dessa da influência de Tolkien no rock and roll, no heavy metal, né? Tem esse aspecto do Led Zeppelin, tem esse aspecto também dos hippies, isso já começa lá, né? Woodstock, anos 60, né? Os hippies, algo que o Tolkien não gostava, né? Os hippies associavam ali os hobbits, né? Você vai viver na natureza, né? Aquela erva meio questionável, né? O cachimbo dos hobbits, os hippies faziam uma interpretação meio equivocada ali. E fica pior do que isso ainda, né? Tem outras influências que o Tolkien não teria gostado nada, quando a gente parte assim, para um metal mais extremo, umas bandas de black metal, umas coisas assim, onde os músicos, eles conscientemente, eles se põem do lado dos vilões, né, do Senhor dos Anéis, porque eles são das trevas, né, aquele metal assim mais extremo, né, mais malvadão, né? E algo que, claro, Tolkien não teria aprovado, não teria gostado nada. Mas há outros exemplos muito mais interessantes e positivos, né? Por um exemplo, o Megadeth, né, uma banda de thrash metal contemporânea, faz parte do Big Four, né, as 4 principais bandas de thrash metal, e eles têm uma música em especial que se chama This Day We Fight, que faz referência, então, à icônica frase do rei Aragorn, né, no terceiro filme, né, O Retorno do Rei, né, haverá um dia em que os homens, né, se acovardarão, eu não lembro a frase toda, né, mas este dia não é hoje nós lutaremos, né, this day we fight, e aí o Megadeth tem essa relação ali. Coisa muito similar acontece com outras obras, por um exemplo, a mencionada trilogia cósmica do C.S. Lewis, ela inicia com uma obra Além do Planeta Silencioso, e aí existe um álbum, daí não do Megadeth, mas do Iron Maiden, né, outra banda britânica de heavy metal, onde existe um álbum chamado Brave New World, onde faz então referência à obra de Aldous Huxley, né, Admirável Mundo Novo, tem a música também com esse nome, né, Admirável Mundo Novo, Brave New World, e dentro do álbum existe a música Out of the Silence Planet, ou seja, além do planeta silencioso, fazendo menção ao livro de C.S. Lewis. O que é mais impressionante, no mesmo álbum, menção a Aldous Huxley, menção a C.S. Lewis, e os dois, Huxley e Lewis, eles vão falecer no mesmo dia do mesmo ano, junto também com John Kennedy, né, ex-presidente norte-americano, que é assassinado. A única sacada assim, que o Iron deveria ter tido, né, e não teve, foi lançar o álbum no dia de aniversário da morte deles. Talvez alguma música que fizesse menção a John Kennedy também teria sido uma jogada de gênio, assim, né, mas isso não chegaram a fazer. Mas enfim, né, só rock and roll, né, só heavy metal dando essas menções todas, né, de literatura também, muito interessante isso. E eu anotando aqui as músicas aqui para eu salvar no meu Spotify depois. Pessoal, gostei bastante da nossa conversa. Quero que vocês aqui mais atenção para falar sobre apologética, sobre literatura. Quero tudo isso. Vocês estão mais que convidados para voltar. Estamos aqui, viu? Muito obrigado, Virginia e Samara. Vocês são uma bênção. O canal de vocês é uma bênção. Vou botar aqui na descrição, pessoal. Teofilia Resenhas. E qual é o seu blog, Samara? Curso Sem Método. Pronto. Você manda o link também, eu boto na descrição. E é isso. Podem fazer uma consideração final. Fiquem à vontade. Então é isso. Fica o nosso agradecimento também ao convite, né? Estamos muito felizes. Sim, sem dúvida, né? Compartilhar aí um pouco do nosso apreciar de Tolkien também, de Lewis, essa relação toda da literatura com a teologia, né? Mostrar que também os cristãos têm cérebro, né? E tem muito a contribuir com o desenvolvimento aí, tanto da literatura, da intelectualidade como um todo. Isso é muito importante para nós. Amém. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima. Até mais.